momento nós vamos fazer uma breve reflexão no livro do Eclesiastes. No primeiro capítulo nós vamos meditar nos primeiros 4 versículos. Os primeiros 4 versículos nós constatamos, no primeiro versículo principalmente, o autor se identificando como sendo um pregador. A palavra Eclesiastes é o pregador, o coelete, aquele que tinha a grande missão de gerar nas pessoas reflexões, aquele que se ajuntava numa assembleia de homens e mulheres que queriam ouvir uma palavra, mas não uma palavra de efeito, mas uma palavra que traria a realidade da vida que eles estavam vivendo. Se você parar para notar, o livro do Eclesiastes, ele é direto, ele não é um livro de rodeios, de efeito, mas ele é direto com a vida. E, primeiro versículo, o pregador se identifica como sendo o filho de Davi que tinha sido rei sobre Israel. E no segundo versículo nós temos a palavra que ele usa, vaidade, e ele chega a utilizar essa palavra 5 vezes nesse versículo. E essa palavra vaidade, nós temos que entender que ela não é uma palavra que tem a ver com o conceito de vaidade da nossa vivência hoje, da nossa época. Porque o que é vaidade hoje no conceito religioso, principalmente nos meios evangélicos? Aquela pessoa que pinta o cabelo, que se arruma, que se difere dos demais e gosta de passear bem arrumada. Então, essa pessoa é tido como um vaidoso. Mas o Eclesiastes, na realidade, no hebraico, esse significado significa o oco, sopro vazio, ou seja, a inexistência de um conteúdo consistente, a inexistência de um significado para a vida. E isso é o que nós encontramos no versículo 3, que ele diz assim: quem proveito tem um homem de todo o seu trabalho, que faz debaixo dos céus. Nós notamos aqui que o Eclesiastes está se sentindo que a vida está passando e que em momentos ele está se sentindo que a vida dele parece não ter mais significado. Quantos de nós está passando a vida e a sensação que nós temos é que nós não temos nenhum significado para a nossa vida? É um dos primeiros tópicos que eu quero falar. O grande drama humano é esse, é não ter significado para a vida. Porque você já notou quando nós se sentimos que nós não temos sentido algum, quando nós nos sentimos que nós estamos vivendo a vida de uma forma vazia, nós começamos a ter medo. Então o Eclesiastes está dizendo que o trabalho debaixo da terra era tão fadigoso, trazia tantas fadigas, que em sequência ele diz: porque uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra permanece. O que ele quer dizer com isso? Ligando ao trabalho dele, ligando que ele foi rei, ligando a palavra oco vazio, vaidade, aqui nesse último versículo que nós vamos meditar, que uma geração vai e outra vem, e o medo de nós passarmos pela vida sem sermos notados é muito grande. A vida passa tão rápido, e o medo do ser humano de passar por essa vida sem deixar marcas nela, sem ser lembrado, o medo de não ser lembrado é muito grande. O Eclesiastes está dizendo que muitas coisas passam. A vaidade muitas vezes faz parte, ou seja, o sopro vazio, o oco, a inexistência do significado de uma vida faz parte da vida de muita gente. Porque nós vemos, segundo passo que eu quero dizer para você, o seguinte, que temos que ter um significado da nossa vida, de uma tal maneira, temos que ter um significado que a nossa vida venha não apenas ter um significado para nós mesmos, mas gerar nas pessoas um significado para elas terem que continuar a vida de uma forma nobre e de uma forma que glorifica a Deus. Porque esse foi o grande objetivo do Eclesiastes, investigar a vida e trazer respostas, trazer significados para a vida
que nesse significado as pessoas viessem estudar, meditar e aplicar nas vidas deles, e até então fazer que esse novo conceito de ter um significado na vida não viesse ser perdido, eles não viessem caminhar, porque o Eclesiastes caminha em vários caminhos, ele vai em vários conceitos da vida, ele investiga a ciência, uma vida mais voltada à bebida, às farras, mas o que ele encontra no final, em toda a vida de riqueza, de poder, de posição, ele encontra que a vida sem Deus, lá no final do capítulo 12 do Eclesiastes, ele diz: jovem, lembra do seu Criador antes que passe a sua mocidade. O que ele quer dizer? Ele está olhando a vida de trás para frente e não de frente para trás. Ele está dando ao jovem um conselho, que busque o significado para a vida deles. Que eles não passem o tempo, que não deixem o tempo correr, o tempo passar e a vida deles venha se tornar simplesmente uma vaidade. Em último lugar, devemos formar perguntas que gerem em nós um grande significado, perguntas que nos tragam por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Afinal de contas, o que estamos fazendo? Esse deve ser o nosso questionamento. O Eclesiastes começa, no livro dele, se perguntar, se questionar. Então nós vivemos uma vida, às vezes, sem se questionar o porquê disso. Vivemos, às vezes, como religiosos dentro das igrejas e tudo se faz, tudo se fala, e nós só somos meros ouvintes. Então, que Deus nos abençoe uma vez mais. E se você quiser aprofundar mais esse estudo, adquira o livro do autor, que o tema desse livro é Quando Tudo Não É o Bastante, de Arnold Kushner. Um livro muito importante. Você pode adquirir da editora Nobel, então você pode adquirir ele. E com certeza, com conjunto, com base no Eclesiastes, você vai fazer uma viagem muito importante dentro das Escrituras. Que Deus abençoe. Amém.